Meus amados, então, Salmos de número 46 é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe eterno a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Oremos. Pai de amor, gratidamos pela tua palavra lida, e neste momento em que iremos meditar sobre a mesma, pedimos a orientação do teu Espírito Santo para que nos ilumine, para que nos dê o entendimento vindo dos altos céus, para que assim possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Te suplicamos ainda, ó Pai, que o Senhor também seja como este pobre pregador, que seja tão somente um instrumento nas mãos do teu Espírito Santo a transmitir a tua palavra ao teu povo, para que essa palavra encontre guarida no coração de cada um aqui presente. É o que nós pedimos, é o que nós te louvamos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Meus amados irmãos, o salmista aqui fala de refúgio, de fortaleza, e é importante nós destacarmos nesse momento essa importância dessa confiança em Deus. O salmista, quando ele fala aqui da confiança, a primeira coisa que nos vem à mente é o oposto de confiança, é a desconfiança. A desconfiança paira no ar da modernidade do presente século. Diante de tanta falsidade, diante de tanta pirataria, diante de tanta falsidade ideológica e enganos subsequentes, as pessoas estão sendo treinadas para desconfiar em tudo. Isso nós notamos aí no decorrer desses meses, que quando chegou a vacina, aquilo que seria um momento de alegria, aquilo que seria um momento em vou registrar para a posteridade, que fui vacinado, aí veio a evidência de uma desconfiança. Não foi colocado vacina, não fui vacinado. E aí houve toda aquela desconfiança. Isso é um ponto do iceberg. Mas quantas outras coisas, às vezes nós não sabemos e desconfiamos. Chegamos, meus amados, a um ponto em que a sociedade parte do princípio de que todos estão errados e estão precisando provar a honestidade. E, consequentemente, nós também precisamos provar a nossa honestidade quando fazemos qualquer negócio. E é por isso que a imagem de uma criança saltando para o colo do pai demonstra sua total entrega e confiança em alguém que conhece bem e que sabe que essa pessoa não vai mais derrubá-la, não vai deixá-la cair. Mas até mesmo essa figura paterna
de confiar no Pai está sumindo também na nossa sociedade do presente século. Infelizmente, nós vemos através de reportagens, através de jornais, revistas, e há pouco tempo foi aí, né, já se passaram 11 anos, se eu não me engano, né, de um jovem lá no interior de Curitiba, que foi morto pela madrasta e o pai foi conivente. Enfim, não pode confiar nem mesmo mais nos pais. Mas antigamente tinha essa figura, em que a criança pudesse estar em um lugar alto e o pai então falava, se jogue! E a criança, confiando no pai, se jogava e o pai pegava nos braços. Essa imagem é marcante na minha infância, mas que hoje já se torna desconfiada, já não se acreditam mais. Ou seja, a imagem de uma criança saltando para o colo do pai, hoje demonstra não mais uma total entrega e confiança em alguém que ela pode confiar, que sabe bem quem é, porque hoje tem que desconfiar. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus pode vir séculos e mais séculos, o nosso Deus continua o mesmo, e nós poderemos continuar como crianças, porque Jesus Cristo mesmo disse, se queres entrar no reino dos céus, tem que se tornar como uma criança. Uma criança que confia totalmente, uma criança que não tem dúvidas, uma criança que é acolhida pelos braços de Deus, uma criança que realmente confia no Pai Eterno. E é por isso que o salmista aqui, meus amados irmãos, ele vai falar que a primeira coisa que precisamos ter em mente, que é Deus o nosso único refúgio. É por isso que o salmista começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Somente em Deus nós temos esse recurso de termos essa confiança, esse refúgio, essa certeza. Você confia em quem? Em quem você está confiando? A pessoa que você mais confia sempre é a pessoa que você procura. E é por isso, meus amados irmãos, que no momento em que nós estamos aflitos, nós devemos buscar a Deus em quem confiamos. É Ele que vai nos socorrer. É Ele que vai dar a solução para os nossos problemas. É Ele em que eu posso contar todas as minhas necessidades. E certamente vai procurar alguém que possa confiar. E Jesus Cristo, o nosso Deus, é este amigo bem presente na vida de cada um de nós. É Ele que nós devemos procurar a qualquer momento. É por isso que a forma literária desse salmo traz como repetido nos versículos 7 e 11, a palavra-chave que já inicia aqui o primeiro verso, refúgio, é refúgio. Isso demonstra, meus amados irmãos, que um plano de fuga, uma segunda linguagem de guerra que aparece aqui no texto, este plano de fuga trazia certa segurança aos guerreiros que lutavam com confiança de vencer e se abrigar caso precisasse. Mas abrigar aonde? Abrigar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, é Ele que eu posso confiar, é nele que eu me entrego totalmente. O salmista declara que confia nesse Deus e que Ele é o refúgio sempre presente e que habita. E é por isso que o salmista lá no Salmo 91, versículo 91, ele vai dizer, e o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Notem como que o salmista confia nesse Deus. Esse Deus que é o nosso Deus. Esse Deus que é sempre presente. E você precisa aprender a fugir para um lugar seguro. E o lugar seguro é o próprio Deus. E isso lá no Novo Testamento nós vamos ver que Jesus Cristo vai tomar essa imagem novamente de refúgio, de segurança, no momento em que ele fala e ele olha para a cidade de Jerusalém e ele diz que
Deus queria fazer como a galinha, que ajunta sobre as suas asas os pintinhos no momento de aflição, no momento de perigo. A galinha ali é o refúgio para aqueles pintinhos. Eu não me esqueço, e quando criança a gente nunca esquece do que é ensinado, de uma historinha que eu aprendi quando criança, e que era de uma galinha que pegou fogo lá no celeiro, na fazenda. A galinha ficou toda queimada, morreu. Mas a hora que o dono da fazenda foi cutucar a galinha, saiu vida dela, porque os pintinhos haviam sobrevivido e saíram da mãe. É assim o nosso Deus. O nosso Deus nos sustenta, o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos ampara. Mas não somente isso. O salmista nos chama a atenção também que além de refúgio, nós podemos, não precisamos mais temer nada. Os versos 2 e 3 vai falar: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, o seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Todos nós podemos confiar, porque nós temos um Deus que não precisamos temer, porque Ele vai nos proteger. O medo, meus amados irmãos, é a arma do inimigo para paralisar nossas vidas. Quase sempre o medo é baseado numa mentira. E se este temor é ensinado de geração em geração, de modo que parece que já nascemos com medo, mas não é verdade. Se não avisarmos uma criança de um perigo, ela não terá medo de nada. Quantas vezes nós olhamos as crianças que na época de férias correm atrás do pipa e de repente atravessam uma avenida, atravessam uma rua, olhando para o céu e não se atentando para o perigo que está ao redor. É bicicleta, é um carro, é uma moto, né? E muitas vezes, meus amados irmãos, nós percebemos que as pessoas não têm essa segurança e não têm medo de nada. E aí há aquela situação em que você já teve passado uma situação de medo, aonde podemos ver que Deus é o nosso escudo, que Deus nos protege, que Deus nos fortalece. Quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho, sabe que este Deus está presente. Ele é a expressão daquilo que nós vemos não temas, que é o tema de 365 dias do ano. Nós não devemos temer, porque o nosso Deus sempre está conosco. Confie em Deus e não tema, porque Deus nos protege, Deus nos guarda. Meus amados irmãos, mas há uma outra coisa que o salmista chama a nossa atenção. O versículo 4 vai falar: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um outro ponto importante nesse Deus maravilhoso é a alegria. Outra característica de quem confia em Deus é a alegria. Uma pessoa que não tem essa confiança vive triste, porque não tem um lugar para se refugiar, porque não tem um lugar para temer, né? Sempre está morrendo de medo. Mas quando eu tenho Cristo na minha vida, quando eu confio em Deus, essa confiança me dá a certeza de que mesmo em meio às dificuldades, Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus vai estar comigo o tempo todo. E é por isso que é importante que você tenha certeza que Deus está com você em todo e qualquer momento. Portanto, nunca deixe o mundo roubar essa alegria que há em você, que só pode ter quem aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque essa alegria é o fruto do Espírito Santo,
é uma vida nova, como diz lá em Gálatas o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 22. Quem não tem essa confiança vive desanimado, vive fraco, vive na dependência, porque não tem a certeza da alegria do Senhor na sua vida. E não tendo essa alegria, ele deixa de ter força. Porque o profeta Neemias diz lá no capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria é que nos fortalece, é que nos deixa cada vez mais fortes. Mas, meus amados irmãos, o salmista não para por aí. Ele nos chama a atenção nos versos 5 e 6, que ele diz que Deus está no meio dela e jamais será abalada. Ou seja, Deus a ajudará desde antemanhã. Ou o que ele quer dizer aqui que é uma firmeza. O ser humano é incoerente, o ser humano é contraditório, além de inconstante. O ser humano é isso. As pessoas se tornam frágeis e volúveis a cada dia, a cada nascer do dia. Qualquer coisa pode mudar. E quando nós saímos de cedo para ir trabalhar, geralmente as pessoas ouvem uma reportagem e sempre tem aquela notícia, né? De que deve-se, olha, hoje o tempo está assim e vai ter que levar uma roupinha, colocar uma blusa, mas leva uma roupa leve, porque durante o dia vai esquentar, mas no final da tarde vai esquentar, vai esfriar novamente. A mudança é constante e essa mudança pode nos afligir. Assim também é o nosso espírito e muitas vezes nós somos afligidos. O resultado de tudo isso está no aumento dos vícios, das doenças emocionais. Nessa pandemia nós temos percebido que as pessoas estão sofrendo, houve um aumento tremendo de bebidas, de consumo de bebidas, porque as pessoas estão dentro de casa, estão bebendo cada vez mais, porque estão aflitas, estão aí com medo. E é por isso, meus amados irmãos, que embora a ansiedade seja um mal do século, Jesus já previa isto e deu a sua receita como especialista, baseado na confiança em um Deus superior. E tudo que vivemos, quando confiamos em Deus, sabemos que embora tudo possa ser abalado, o nosso Deus é um Deus que nos dá força, é um Deus que nós temos que ter fé para que nele nos fortaleça a cada momento e a cada instante. Mas é importante também nós entendermos que o versículo 8 dos Salmos nos mostra que nós devemos ser gratos. Gratidão. Notem, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O salmista demonstra tanta confiança em Deus, ele demonstra tanta convicção nisso que ele fala, que ele convida as pessoas para vir a ver esse Deus e o que ele está fazendo, e olhando para a natureza. Por isso precisamos reconhecer o poder de Deus e testemunhar as maravilhas em nossas vidas. E isso é ser grato por tudo que o Senhor fez e faz por todos nós. Eu tenho visto várias pessoas saindo do hospital, vencendo a Covid. E cada uma que sai com uma plaquinha, né? Com um papelzinho. Eu venci a Covid. Outros não têm tido o mesmo privilégio e têm descido a terra. Mas quem tem vencido a Covid tem glorificado e tem percebido que somente Deus pode cuidar de nós. Meus amados, a gratidão é uma característica de confiança, e confiança em Deus. Nós precisamos ser gratos a cada momento, a cada instante. Enquanto muitas pessoas aqui no Brasil ou no mundo afora estão sem ar, que é
e vital para nós, Deus nos dá isso graciosamente. E nós respiramos. E nós podemos glorificar a Deus. Mas é preciso que nós sejamos gratos a Ele. E a gratidão é um ponto importante na nossa vida cristã. Porque Deus tem provido de tudo a todos nós. E devemos sempre ser gratos a Deus. No versículo 6, o salmista vai falar sobre paz. Versículo 9 aí, né? Ele vai dizer: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. O que o salmista está descrevendo aqui para nós é que haverá um momento de um fim dessa guerra. De igual modo que haverá um momento do fim dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas é necessário que nós tenhamos paz em nosso coração. É necessário que nós confiemos nesse Deus, como eu já falei logo no início. Porque se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas. Mas as armas podem ser destruídas, porque não vai mais precisar se defender, pois a paz já está garantida. A desconfiança traz perturbação e problemas. E o perigo da violência nas cidades faz com que as casas se tornem cada vez mais fortalezas, cada vez mais engradadas, porque as pessoas estão com medo, porque não tem paz no seu coração. No entanto, o perigo da violência, que tanto atormenta a todos, é necessário que nós olhemos. Mesmo assim, quanto mais as riquezas uma pessoa tem, menos sossego consegue desfrutar. Por isso vive desconfiado de tudo. É carro blindado, é casa blindada. E tem determinados países do mundo que tem até aquela salinha, que eu não sei o nome aqui agora, me fugiu a memória, em que a pessoa entra dentro de uma salinha que fecha tudo lá, tal, né? E a pessoa tem um sistema de alarme que vai conectar com a polícia e a pessoa fica ali escondida. Tamanho medo que nós vivemos. É uma guerra constante e as pessoas não têm paz para nada. Mas quando nós temos o verdadeiro encontro com Deus, nós vemos Jesus falando lá em João 14, 27. Paz do Senhor, que é maior que qualquer outra paz passageira do mundo. Jesus é a nossa paz. Ele somente pode nos dar a verdadeira paz que tanto merecemos. E por fim, meus amados irmãos, o versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que o salmista está transpondo aqui para nós é uma tranquilidade. O psicólogo Augusto Cury, ele chega a declarar, e ele ficou conhecido aí no mundo todo como a sua teoria da síndrome do pensamento acelerado. E segundo ele fala que o mundo moderno tem sobrecarregado nossa mente de informações, de maneira que o nosso pensamento é mais acelerado do que o normal. E isso gera várias doenças psíquicas, emocionais, além de sintomas como falta de concentração, insônia. Tudo isso porque nós não temos tranquilidade. É importante ressaltar que o ser humano não foi criado para viver sob constante pressão, como nos dias de hoje, nos dias atuais em que vivemos. Já estamos com os compromissos agendados e contas para pagar no próximo ano, sendo que não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, como disse Jesus Cristo lá em Marcos. É importante nós percebermos que nós estamos vivendo um momento de conflito, um conflito psicológico, um conflito onde
Há muitas informações ao mesmo tempo. E quando nós recebemos tantas informações, se nós não temos um psicológico firme, e se nós não confiamos num Deus maravilhoso, nós não saímos para a rua. Nós não andamos de carro. Porque as informações vêm de todo lugar. Vem do Brasil, vem dos 27 ou 26 estados do Brasil, né, que o nosso é o 27. Vem de todo mundo. E a gente fica, nossa, mas se eu morasse lá, né? Olha a catástrofe que aconteceu lá. Outro dia mesmo eu vi minha esposa falando, né? Ai, graças a Deus que eu moro no Brasil. Né? No Brasil não tem essas coisas. Mas temos outras, né? Cada um tem o seu momento difícil. Mas o que eu gostaria de concretizar, finalizar aqui, é que nós devemos confiar nesse Deus e termos tranquilidade nele. Só assim nós vamos poder descansar no Senhor, como Ele mesmo nos fala aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis se desesperam. Exatamente porque não pararam para aprender a confiar nesse Deus que nós estamos falando aqui. E para confiar mais em Deus, é preciso aprender a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. É preciso não temer, sabendo que não estamos sozinhos. É preciso buscar a alegria do Senhor, que nos fortalece. É preciso ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas. É preciso firmar na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser grato por tudo que Deus tem feito a cada momento, a cada instante da nossa existência. Sentir paz que vem de Deus em nosso coração. E ficar tranquilo, descansando no Senhor, porque somente Ele pode nos dar o verdadeiro refrigério, como o próprio salmista fala nos Salmos 23. Que Deus abençoe e que nós possamos realmente aprender a confiar no Senhor. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós já vamos nos preparar para a Santa Ceia e vamos orar nesse instante. Pai de amor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos porque nós viemos aqui e podemos aprender a confiar no Senhor. E é por isso, ó Pai, que neste momento nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que veio e morreu numa cruz para nos salvar. E neste momento queremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Possamos, ó Pai, relembrar aquilo que Cristo fez por nós e possamos dedicar a nossa vida a Ele, para que possamos cada vez mais e mais nos fortalecer no Senhor. Agora, ó Pai, abençoe a todos nós. Abençoe essa mesa que está posta, para que todos nós possamos desfrutar da bênção do Senhor. É o que nós pedimos, agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar.